Então, pessoal, olá para todos. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre um detalhe que pode ter passado despercebido no texto do Geraldo Ávila, que talvez faça diferença na hora que vocês estiverem escrevendo o resumo sobre funções logarítmicas. Tá? Então, eu resolvi fazer aqui uma apresentação para vocês sobre as equações de Cauchy-Riemann na forma polar. É rapidinho, tá? É só para vocês entenderem um detalhe que vocês pularam na leitura que eu pedi. Vocês podem ter lido, né, por conta própria, mas eu, a princípio, pedi para vocês pularem, porque é conta, tá? E eu queria falar desse assunto à parte. Então, eu peço desculpas, inclusive, com relação à demora, porque eu fiquei mais tempo escrevendo e fazendo o slide do que pensando como seria para fazer o vídeo, tá? Então, assim, é rapidinho. É o seguinte, fazer isso no quadro seria bem trabalhoso, chato, então fica mais bonitinho e limpinho, depois vocês podem ter os slides que eu vou colocar lá no Classroom e no grupo, na página, no grupo do Facebook. Bom, então é o seguinte, a gente viu as equações de Cauchy-Riemann na sua forma cartesiana, né? Então, a gente vai ver aqui as equações na forma polar. Quando você coloca o x e o y, eles são funções de r e θ. Então, agora a gente vai ver como é que ficam as equações se você usar essas definições de x e y. O que acontece? As equações de Cauchy-Riemann na forma cartesiana, elas são essa aqui, né? Essas duas aqui. Então, quando você tem o u e o x, o u e o v são funções de x e y, então a derivada parcial de u com relação a x, naquele ponto arbitrário, tem que ser igual à derivada parcial de v com relação a y naquele ponto, e a mesma coisa acontece com as outras derivadas parciais, né, sendo que aqui tem um menos do vx. Bom, então tem funções, como o logaritmo complexo que vocês estão estudando, são funções que precisam ser definidas na forma polar. Tá? Então, por isso, quando você for verificar se a função logaritmo é holomorfa, onde ela é holomorfa ou não, etc., você vai precisar das equações de Cauchy-Riemann na forma polar. Não adianta tentar aplicar na forma cartesiana, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, aqui tem um errinho né, tá meio mal escrito isso aqui. Foi alguma coisa que eu fiz no LaTeX lá que não deu tempo de corrigir. Quando eu vi, já tinha esse distanciamento aqui. Eu queria que essa expressão ficasse aqui em cima, tá? Mas aí eu esqueci alguma coisa que eu deixei de fazer lá. Uma bobeirinha que deu isso aqui, mas eu fiquei com preguiça de trocar. Então é o seguinte, o x a gente sabe que pode ser escrito como uma função de rθ, que é r vezes cosseno θ. E o y também pode ser visto como uma função de rθ, r seno θ. Tá? O r é um número positivo e o θ é um número real, a princípio um número real qualquer. Tá? Apesar da gente geometricamente definir primeiro de 0 a 2π, depois a gente viu que você pode, na verdade, considerar o θ um número real arbitrário. Tá? Então, usando esse fato, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essas funções aqui, agora você vai olhar para isso aqui como funções de y, x e y, funções de rθ, mas você pode olhar também de outro jeito. Se você lembrar das suas aulas de cálculo 1, você vai lembrar que o r e o θ aqui também podem ser considerados funções implícitas de x e y. Eles não estão escritos explicitamente. R é igual a alguma coisa de x. Não, ele está aqui junto com o θ, né? Não tem como você separar isso aqui de forma geral, mas você pode ver, tem algumas condições, né, que garantem isso. Eu não vou entrar nesses detalhes que são de análise, mas eu não quero confundir vocês mais. Mas assim, dá para você dizer que o R é uma função de x e o θ também, né? Assim como o y. Primeiro, vamos olhar para essas duas aqui, para essas duas expressões, e pensar assim, o R e o θ são funções de x. Depois a gente vai usar o mesmo raciocínio com y, tá? E aí, o que eu vou fazer? Derivo essa primeira equação, lembra de derivação implícita lá de cálculo 1? Derivo essa primeira equação com relação a x. Passa a derivada aqui com relação a x, ignora essa parte do meio. Passa essa derivada aqui com relação a x e aqui também com relação a x. Aqui também. Mas não aparece x, tudo bem. O y, a derivada de y com relação a x vai ser zero, porque y é y, não é x. O y não é função de x, tá? O y é função de rθ. Rθ são funções de y e de x. Eu vou derivar só com relação a x primeiro, essas duas equações. Então, derivando implicitamente, aqui eu vou ter só com relação a x, tá? A primeira equação eu tenho do lado, que era x, eu derivei com relação a x, ficou 1. E aí, se você fizer uma continha lá, usando
regra da cadeia em uma variável e regra do produto, né? Na verdade, regra do produto e regra da cadeia, você vai ver que você vai obter essas duas equações aqui, tá? A segunda era y igual não sei o que, não sei o que. Então, y igual a r sendo θ, né? Quando eu derivo isso com relação a x, eu obtenho a derivada de y é zero e a derivada das outras coisas, veja que tem que usar a derivada parcial, tá? Porque o θ é função de x e de y. A gente está fazendo só com relação a x. Então, eu usei apenas a regra da cadeia em uma variável, tá? Para obter aqui, por exemplo, porque eu sei que quando eu derivar, né, r cosseno θ, você vai derivar r com relação a x vezes cosseno θ, depois a r vezes a derivada de cosseno, que é seno, menos seno, vezes a derivada de θ com relação a x. Aqui eu usei a regra da cadeia, tá? Então, pensa nisso, aí você faz isso a mesma coisa com o y, tá? Você pega essas expressões aqui e deriva a equação inteira com relação a y, tá? Fazendo isso, você vai obter, então a gente já tem essas duas expressões, tem aquelas equações aqui, essas duas equações aqui, você vai fazer a mesma coisa com y, vai obter equações semelhantes. Aí o que você vai fazer? Você vê que isso aqui você tem que encarar como se fosse um sistema linear, tá? Eu quero resolver esse sistema que vai aparecer com relação a x e com relação a y, tá? Então, dr dx e dθ dx. Você vai resolver esse sistema linear com relação a isso aqui, dθ dx. É dρ, tá? Eu sei que é dρ, mas eu falo d, que é mais fácil. E aqui você vai separar o dr e dx usando sistemas lineares, já qualquer solução, substituição, escalonamento, que você quiser. Tá? Substituição é melhor, porque as expressões, os coeficientes são outras funções, né? Você vai fazer a mesma coisa, então aqui, ó, obtém que o dr dx é cosseno θ, e o dθ dx é menos seno sobre r, seno de θ. Fazendo a mesma coisa toda com y, eu vou obter que o dry é seno, e o dθy é o cosseno sobre r, beleza? Muito bem. Guarda essas expressões, eu guardei aqui, tá? Tá nesse slide aqui, eu guardei. Aí tem a regra da cadeia para várias variáveis. Por que eu vou precisar disso? Porque lá nas equações de Cauchy-Riemann, a gente vai precisar da derivada de u com relação a x e com relação a y e o v também, tá? Então, pensa que esse f do enunciado vai ser o meu u ou o meu v, tá? Mas por enquanto deixa quieto. Então é o seguinte, aqui é só o enunciado da regra da cadeia em várias variáveis. Se f de x e y é diferenciável, tá? No ponto lá. X é outra função diferenciável de st e o y também. Então, todos são diferenciáveis, são funções de st. Então, quando você for calcular a derivada parcial de f com relação a t, você vai ter que calcular a derivada parcial de f com relação a x, a derivada de x com relação a t, multiplicar, e também a derivada de f com relação a y e a derivada de y com relação a t. Isso você deve ter visto lá nos seus cálculos, tá? Bom, a gente representa isso para facilitar visualmente por esses diagramazinhos, lembra? Então, você tem aqui o z, esse z pode ser o f, tá? O f do enunciado aqui, ó, tá? É o meu z aqui, ou u, ou v, o que seja. Então, primeiro, por exemplo, se você quiser a derivada de z com relação a t, você vai ter que derivar z com relação a x, e depois x com relação a t, e multiplicar. Aqui é um produto. Mas também, ao mesmo tempo, você vai ter que fazer a derivada de z com relação a y, depois de y com relação a t. Multiplica, aí o que você obteve aqui e aqui, você vai somar. É assim que a gente obtém a regra da cadeia que está escrita aqui, tá? Aí tem uma demonstração para isso, pesada, eu não vou fazer, tá? É só para lembrar, refrescar a memória de vocês. Beleza, então, ó, aplicando isso pra gente. Eu não coloquei nada aqui seria o dρ, né, o d, dx, é de qualquer coisa, pode ser de f, de z, de u, de v, tá? Então, quando você vai derivar com relação a x, o que a gente tem vai ser a derivada dessa coisa com relação a r, se essa coisa for função de r e x e y e θ, etc. Então, eu quero, sabendo que o r é função de x, eu vou calcular a derivada dessa coisa com relação a x, para isso eu vou ter que fazer a derivada dessa coisa, que eu não sei o que é, com relação a r, vezes a derivada de r com relação a x, tá? Mais a derivada dessa coisa com relação a θ, vezes a derivada de θ com relação a x. É tudo com relação a x, tá? Pensa aqui que o x, pra gente aqui é o t, tá bom?
porque as letras não são muitas letras, né? Mas a gente viu lá atrás que dr dx é cosseno θ. E dθ dx é menos seno θ sobre r. Eu não decorei não, tá? Eu escrevi aqui porque tá lá no outro slide lá atrás. A gente guardou as informações. Faz a mesma coisa com ddy. Ó, ddy. Fiz a mesma coisa, peguei os dados que eu tinha, substituí. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Ih, ó, escrevi Kakushi, caramba, tem que corrigir isso aqui, hein? A Cauchy rima na forma cartesiana. Então, é isso aqui que a gente já sabe. Aí, o que eu fiz? A derivada disso, outra forma de escrever, é isso aqui, né? Perdão. É isso aqui, tá? É du dx. Então, só que para economizar, eu escrevo o x. Então, isso aqui tem lá a nossa expressão lá no outro slide, aqui, né? É isso aqui, é só substituir, tá? Então, substituo o x de um lado, vy do outro, o y de um lado, menos vx do outro. Dá esse catatal de coisa aqui, que é uma contarada, eu não vou fazer, tá? Mas você vai resolver isso para separar o r, o θ, vr e vθ. Você vai resolver esse sistema para essas expressões. Resolvendo, fazendo uma contarada do capeta, chegamos aqui, ó. Resolvendo as derivadas para as derivadas parciais na forma polar. Então, você fica com o r de rθ é 1 sobre r vθ. Olha que bonitinho. Simples, né? O θ vai ser menos r vr, tá? Então, é o que está lá no Geraldo Ávila. Mas ele usa isso aqui para você verificar que a função logaritmo é holomorfa, tirando o zero, fora do zero, e ela, que não é definida no zero, né? E, além disso, a derivada, ele faz uma continha lá para mostrar que a derivada é 1 sobre z, tá? Então, é usando isso aqui, tá bom? Era só